Ir e voltar. Este meu gosto de museus e pedras velhas, que no parecer de alguns denunciará uma suspeita tendência para evasões, é, pelo contrário, o sinal mais certo de uma viva radicação no mundo em que estou. De fato, não creio que alguém possa, com verdade, dizer-se do seu tempo, se não se sentir envolvido num todo geral que abarque o mundo como ele é e como ele foi. Aquele corpo ressequido dentro da sua caixa de vidro no Museu Britânico, que foi um corpo vivo há 3.000 anos, desencadeia imediatamente em mim um processo mental que me mostra a história dos homens com uma imensa rede de braços, uma iluminação de olhos, um rumor de passos dentro de um formigueiro. E quando numa noite de Paris dei com a Notre-Dame dentro do nevoeiro, sob a luz amortecida dos projetores, e parecendo toda ela uma construção estranhíssima de pedra roxa, não tive mão em mim que evitasse umas tantas reflexões caseiras que logo me afastaram das pacíficas banalidades estéticas. Aqui em Portugal, se não exagero, temos a pecha de falar demais da história que vivemos e fizemos, quando afinal não somos os únicos a medir a história pátria em séculos. E se é verdade que somos descobridores e marinheiros, parecemos esquecidos de que todos os povos virados aos mares e aos oceanos algo acabaram também por navegar e descobrir. Os gregos, como os fenícios, os escandinavos, como os holandeses, os espanhóis, como os italianos. Bem sabemos que de evidências desse gênero é que se alimenta a vaidade dos povos e a xenofobia que quase todos cultivam. Por essa via, cada um há de sentir-se o melhor, o mais ousado, o mais culto, o mais adiantado, uma espécie de eleito de parcialíssima divindade que dividisse a história em gomos, como uma laranja, e a distribuísse ao sabor das suas inclinações. Creio que país nenhum se livra deste pecado de soberba, e isso nos desculparia se tal comportamento não se agravasse em nós com um claro divórcio entre o que vamos dizendo e o que somos capazes de sentir. Falamos das glórias passadas, das conquistas, das descobertas, como de fantasmas imateriais a que os compêndios escolares não dão vida, nem as pedras mortas substância. Gostaria bem de saber, por exemplo, se o povo português se sente realmente herdeiro de Bartolomeu Dias e de Gil Vicente, de Fernão Lopes, de Dom Diniz, de Afonso Henriques e de Luís de Camões. Seria um teste a fazer entre nós e muito menos gratuito do que poderá parecer a gente apressada que faz todos os dias a sua revolução cultural. Claro que não estou a pensar em cultivar-se um tipo de devoção historicista toda voltada para o passado, para os bons tempos em que fomos senhores do mundo, ou mais modestamente, do nosso caminho. Tratar-se-ia antes de desenredar esse caminho do amontoado do tempo e dos acontecimentos, de modo a encontrarmos-nos como povo, conscientes, agora sim, de um tempo histórico vivido e assumido perante a nova sociedade, e quem sabe se a nova civilização, que em todo o mundo se forma entre os sobressaltos e os estertores do que ainda não há muito parecia tão sólido, tão para durar. Vistos de longe, e vistos de perto depois, damos de algum modo a ideia de vivermos o nosso dia a dia como se não tivesse havido ontem e não haja amanhã, numa espécie de sonambulismo fatalista que opera resignadamente a recepção do terremoto de 1755. Ou então que um braço salvador, talvez Dom Sebastião, nos arranque a todos de um só puxão do vagaroso afundamento em que nos distraímos, individualmente, coletivamente. Este arrazoado melancólico ninguém o pediu ao cronista, e o mais certo é que lhe o censurem os que do otimismo fizeram profissão e credo. Mas a pergunta, que seremos amanhã, é para mim uma obsessão, uma voz murmurante, um grito em certas horas de silêncio. A resposta, se alguma vez vier a ser dada, é infinitamente plural, mas nela não estará nenhuma contribuição minha. Nunca como hoje se pôde brincar menos com coisas sérias, e as exigências da análise que ela levaria são tais e tão diversificadas que o simples cronista que eu sou se deverá dar por satisfeito com aflorar ao de leve as interrogações mais próximas.
É o seu modo de estar presente, de intervir, de exprimir a sua cidadania, de querer bem ao país onde nasceu, de amar o povo a que pertence.